Oi, gente, eu sou a Mo Bueno, licenciada em Educação Física, pós-graduada em Arte na Educação, envolvendo dança, música e teatro. E hoje eu vou explicar para vocês uma técnica da música para você sorrir. Essa coreografia foi criada para crianças de 4 anos até 6 anos de idade. Ali para 7 anos, né, que quando muda de fase do balé. Então, as alunas que dançaram essa coreografia foi o Balé Infantil 1 da escola onde eu estou trabalhando. E aqui eu vou explicar para vocês alguns pedaços da coreografia para vocês entenderem o que foi trabalhado. Como eu sempre estudei em escolas que usavam o método Royal, né? Então, algumas referências são do Royal. Então, aqui, ó, eu quis que as crianças começassem sentadas para elas trabalharem a parte lúdica da coreografia. Então, nós trabalhamos a postura delas, por isso que elas são com as costas bem eretas, né? Elas vão ficar com as costas eretas, perninhas esticadas. Então, é uma forma também de consciência, tanto corporal como de musicalidade. Então, nós trabalhamos ponta, flex. No início da coreografia fica, ó, ponta, flex, ponta, flex, que é o famoso pé de bailarina, pé de palhaço, pé de bailarina, pé de palhaço. Então, com elas, a gente foi trabalhando, a gente não trabalha tanto mais falando isso, pé de bailarina, pé de palhaço. A gente só lembra elas disso no início. Ó, lembra do pezinho de bailarina e pé de palhaço? Então, chama ponta flex, ponta flex. Então, nós trabalhamos isso, trabalhar fortalecimento, consciência do corpo, né, como eu já tinha dito. E dessa forma, eu optei, né, em fazer também trabalhar os port de bras simples, que é o que? As posições dos braços. Quando elas esticam os bracinhos, como aqui na coreografia, a hora que eu estiquei a mãozinha, elas entendem que é a primeira posição. Tudo bem, a posição é redonda, mas para a idade delas, que a gente trabalha a parte da imaginação e a parte lúdica, elas só precisam entender que a primeira posição é na frente. Então, trabalhamos de uma forma lúdica, primeira, segunda, tanto que nos ensaios nós falamos assim, primeira, segunda. E com isso, elas vão tendo coordenação motora também, que é ponta, flex. Então, quando a mão está na primeira posição, é ponta. Quando as mãos estão na segunda posição, é flex. Então, o início da coreografia foi assim. Agora, no momento que começa a música, para você sorrir, é a forma lúdica de a gente tirar também o sorriso dela. Então, é um momento que elas ainda precisam ficar com a coluna retinha, mas elas não têm ainda aquela força no core. Então, não dá para forçar muito isso também delas, mas elas já têm a consciência que deveriam ficar retinhas. Então, nesse momento, eu peguei e disse, eu falei para elas, estica as costas e faz um sorrisão para você sorrir. Então, a gente trabalha a construção das costas retinha. Então, para você sorrir, a mãozinha, para elas já aprenderem que olhar para o movimento. Porque já viu aquelas bailarinas que dançam, mas ou olham para o chão, ou pegam um ponto de apoio, de só vou olhar para lá porque tá nervosa. E às vezes isso não dá muita interpretação para a coreografia. Então, a gente já trabalhou isso de olhar para o movimento, puxar a mãozinha. Então, foi pensando nisso, essa parte da música. Quando elas vão se ajoelhar, esse movimento, a gente foi trabalhando para a transição. Porque essa idade ainda tem dificuldade de equilíbrio, fazer algumas deslocamento, transição mesmo, elas têm dificuldades. Então a gente vai trabalhando também de forma lúdica e devagar, sem apressar, tudo muito lento também. Então, nessa coreografia, a gente faz assim com a mãozinha, por quê? Porque a mãozinha delas vai dar impulso para elas girarem. Isso, com o Balé Infantil 2, a gente entende igual nas piruetas. A mão que tá na segunda posição dá impulso para o giro. Então, a transição a gente já vai trabalhando no Infantil 1, mas de forma lúdica e muito mais lento, mais devagar.
sem muita pressão, tá? Então não tem muita técnica, mas tem a consciência de transição. Então, se eu fiz isso com a mão, eu entendo que a minha perninha tem que ir ao lado. Então, jogou e elas já sobem no joelho. Então, são duas transições. Virar a perninha para o lado e ficar de joelho. Então, isso que foi trabalhado com elas também. A transição de um movimento para o outro. Elas também trabalharam os subir na pontinha do pé, né? Que a gente fala com elas, subir na pontinha do pé. Equilíbrio na meia ponta. É difícil. Algumas crianças começam a tremer muito, não tem total equilíbrio. Tem umas que já tem um equilíbrio, porque elas ficam tão duras que elas travam, até os dedinhos enrijecem. E que é super normal também, porque elas procuram um apoio de alguma forma. A gente entende que o nosso eixo, eu tinha uma professora que falava, o eixo tá aqui no umbigo, então segura, bumbum pra dentro, segura, o eixo tá aqui, nosso eixo, o meio. Tem criança que quer ter equilíbrio, então ela fica dura. Então a gente tem que ir relaxando, eu falo para elas, relaxem os dedinhos, né? Deixa leve. Imagina que tá segurando uma xícara de chá. Se vocês ficarem tremendo ou ficar dura, essa xícara de chá vai cair. E se cair o chá é quente, vai nos queimar. Então tudo é lúdico, gente. Tem que trazer a imaginação de algum lugar. Então, a gente foi trabalhar, subir na meia ponta, bem leve e bem curtinho, tanto que é pouquinho que elas ficam, para isso, tá? Para trazer esse equilíbrio, a consciência do equilíbrio, tá? A consciência de ficar na pontinha, o que é o joelho esticado. Imagina que tem uma cordinha aqui no cabelo puxando, ou o pescoço da girafa, então é grande, é longo. Como que é longo? Quero colocar minha cabeça lá em cima no teto. Então, eu subo na pontinha. Para mim ficar mais alto, meu joelho tem que ficar bem esticadinho. Então, é desse jeito. Então, essa parte da coreografia também, a hora que elas ficam de pé, é porque faz sentido elas trabalharem tudo isso. No refrão da música, eu quis já trabalhar pliés. Então, a gente prepara o pezinho na segunda posição. Então, no ensaio a gente fala isso. Segunda posição, plié. Vai fazer a mãozinha, como eu falo que são florzinhas, as mãozinhas dela. Então, elas estão... a mão dela é regador, então elas estão regando as florzinhas e aí elas fazem a mãozinha do arabesque. Só que não tá levantando o pé, tá com a pontinha lá, o tandi paradinho. Então, a ideia é o quê? Plié, agachou e alongou. Então, e na música fala muito isso. No final, tava até saturado um pouco, porque eu ia cortar, porque repete muito isso. Mas é legal que elas vão ter a consciência do plié, alongou, plié, alongou. Então, foi muito legal. E saltos também, né? A gente trabalhou aqui, ó, saltos, que assim, com a idade delas, a gente não pode, né? Não pode trabalhar saltos, porque pode lesionar o joelhinho delas. Não dá para querer forçar a andeor da idade delas também, né? Paciência, mamãe tem que ter paciência, que a idade delas, infantil 2, vai chegar e vai começar a trabalhar tudo isso. Mas no balé infantil 1, elas têm que conhecer esse mundo já. Então, os saltês já estão nessa fase de aula, no balé infantil 1. Só que de uma forma muito mais lúdica, de novo, de uma forma muito mais simples, mais leve. Não queira forçar aluno ser bailarina adulto, não dá. Criança é criança, juvenil é juvenil, adulto é adulto. Então, são coisas distintas. Então, essa parte de saltar, a gente precisa fazer uma coisa leve. Tipo, tem o saltê, mas já sabe, joelho é a molinha do nosso corpo. Então, se eu vou saltar, tem que fazer um plié pequenininho, saltei, na descida, pliézinho de novo. Por quê? Para o joelho não ter impacto no chão. Então, elas sabem. Saltei. E criança ama ficar pulando, girando. Então, na coreografia que teve também o momento de fazer o girinho e elas ficar no equilíbrio, né, da pontinha, como eu expliquei.
E depois, mais pra frente, tem os saltos. Então, e tem a parte teatral também, né, gente? Porque o interessante da música, da dança, é você interpretar aquilo que você tá dançando. A dança tem esse poder, né? A dança é incrível. E aí, a criança, eu falava pra ela, finge que vocês estão chorando. Aí, se plantei chorando, aí faz carinho de choro, agacha, sorrindo, como se eu estivesse pegando as plantinhas que eu reguei, chorando, eu vou voltar, soltei e jogo e sorrisão. Então foi muito legal. Essa coreografia, minhas crianças apresentaram para os pais. Então esse vídeo também já é um vídeo mais explicativo para os pais que tiverem dúvida. Né? Porque eu sei que tem pais que já quer ver um balé totalmente teórico, não teórico, mas tipo repertório. Já quer ver aquele balé mesmo adulto. Não sei, tá? Eu não sei o que o pai espera, porque como eu sempre trabalhei com crianças e foi diferente do que eu trabalho agora, então a coreografia é adequada para a idade delas, né? Então tem as questões técnicas do balé de forma mais leve, que é o que a idade dela exige, tá? Não vamos querer adultizar as nossas crianças. O CBDD, que é o Conselho Brasileiro de Dança, determina que as nossas aulas para essas crianças, né, dessa idade não ultrapassem 45 minutos. Por quê? Tudo para proteger o corpinho delas, não cansar também fisicamente e emocionalmente elas, porque é uma idade que geralmente já tá fazendo um monte de coisa, vem direto da escola, tá com o corpo em desenvolvimento, então não dá pra gente querer aplicar balé adulto para elas, tá? Então os pais tenham paciência, é uma idade que elas estão se conhecendo corpinhos, as limitações, o quanto o corpo dela ainda vai evoluir. Então no balé infantil 1 é consciência corporal, imaginação, equilíbrio. Então a gente vai trabalhar outras coisas de forma muito mais leve. O balé super técnico limpo é do balé infantil 2 para frente. Então, paciência e assim mesmo. E mais o balé infantil 1 vai trabalhando coisas da técnica, mas de uma forma mais lúdica. E trabalhamos então isso, então foi muito legal. É uma coisa interessante que essa idade geralmente tem criança que trava, porque esquece, tem medo. Tinha um público assistindo elas, então eu fiquei meio assim, nossa, será que elas vão travar? E não travou. Teve criança que no meio da coreografia se perdeu e logo se achou, e isso é incrível para essa idade, gente. Ela teve a consciência de continuar da onde parou. Então ela lembrou da coreografia. Teve crianças que adiantou a coreografia. Então isso é sinal que elas estão por dentro da coreografia. Elas gostaram, elas decoraram. No ensaio teve um dia que o rádio parou, elas continuaram cantando a música. Isso é muito legal porque é uma aula que está sendo divertida. E então é isso, tá? O que a gente aplicou na coreografia para você sorrir. Se você quiser passar para alguma criança, né, para sua turminha de balé, eu sei que tem algumas pro que às vezes me acompanham aqui. Então essa aqui é uma coreografia da Marcela Thaís para você sorrir, uma música super divertida, super alegre, feliz. Então dá para aplicar o balé para suas crianças. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Fui!